Pode ir. Olá, boa noite, tudo bem? Então, a gente está aqui na nossa terceira mesa do nosso ciclo de debate, Produção Cultural, História e Memória. Esse ciclo que a gente está realizando pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, o IFRJ, Campos de Nilópolis, pelo Grupo de Pesquisa Territórios e Culturas e pelo Laboratório de Produção e Gestão Cultural. Esse projeto é um projeto de extensão com fomento da nossa coordenação de extensão também, a COEX, do Campos de Nilópolis, que também nos cede aqui o canal do YouTube, o StreamYard, que a gente também está fazendo a transmissão. Esse projeto, então, ele tem o objetivo de promover um diálogo entre o campo da produção e da gestão cultural com essa área da memória, especificamente, e, nesse caso, a gente está dialogando com instituições, pessoas que estão representando aqui instituições que são uma referência, né, muito importante nas suas áreas específicas de atuação, né? Então, nós tivemos as duas primeiras mesas já realizadas. A primeira foi sobre arte e cultura popular, em abril, com o Museu Casa do Pontal e com o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Tivemos a segunda mesa, em maio, sobre música, com a Casa do Choro e com o consultor do Museu da Imagem e do Som, da nova sede de Copacabana, Hugo Sukman. E temos agora a terceira mesa, que é sobre fotografia, onde a gente tem um imenso orgulho de receber aqui o Sérgio Burg, que é o coordenador de fotografia, né, do Instituto Moreira Salles, e o Paulo Joaquim também. O Paulo, ele é subgerente de documentação especial do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu vou fazer a apresentação de ambos aqui rapidamente, depois a gente vai começar a conversa. Lembrando que a gente ainda vai ter mais duas mesas, uma que já está confirmada sobre audiovisual, que vai ser no dia 12 de julho. Excepcionalmente, essa próxima mesa vai ser às 16 horas e não às 18. A gente vai ter a participação do Hernani Heffner, que é o Hernani, ele é gerente da Cinemateca do MAN, idealizador dessa série também, Lost Mas Found, né? E a Natália de Castro, que trabalha no Centro Técnico Audiovisual, no CTAV, na parte do acervo. Então, são pessoas assim sempre muito conectadas assim com essas temáticas, e, claro, algumas dessas instituições poderiam estar em mais de uma mesa. O caso do Instituto Moreira Salles, que a gente poderia ter numa mesa sobre literatura, sobre música, né? Enfim, áreas onde ele é uma referência muito importante, né? Assim como o Museu da Imagem e do Som também poderia estar na mesa sobre música, como poderia estar em fotografia, né? Então, o Arquivo Geral da Cidade, várias instituições que têm uma atuação múltipla, mas a gente buscou não repetir instituições de uma mesa para outra, e aqui está contando com duas instituições que, de fato, são muito representativas nos seus trabalhos, são referências de atuação nacional, e o foco da gente é conversar sobre essa questão da memória, como é que essas instituições estão trabalhando a preservação desses materiais dos seus acervos, como é que estão trabalhando a pesquisa, né, pesquisas a partir desses acervos, e como é que estão trabalhando também a difusão a partir de uma série de projetos, publicações, ou que estratégias elas vêm desenvolvendo também para esse acervo ele ter acesso público. A gente tem sempre juntado também uma instituição pública e outra privada, né, para ver diferentes pontos de vista e realidades. Então, apresentando nossos convidados especialíssimos de hoje, o Paulo Joaquim da Silva Rodrigues, ele é subgerente de documentação especial, então, do Arquivo Geral da Cidade. Ele é doutor em ciência política pelo IESP-UERJ, possui mestrado em ciência política pelo IESP-UERJ também, graduação em ciências sociais também na UERJ, licenciatura em história pela UCAM. Ele é pesquisador associado ao Núcleo de Pesquisas em Direito e Ciências Sociais, DECISO e IESP-UERJ. Ele é atual, como eu falei, subgerente de documentação especial do Arquivo Geral da Cidade. E eu queria aproveitar também para agradecer a Rosa Maria, né, que gentilmente intermediou essa nossa conexão aqui, e o Pedro Paulo também, que também trabalha no Arquivo Geral da Cidade, que ajudaram a mediar esse convite aqui para o Paulo Joaquim. E o Sérgio Burg, ele é coordenador e curador de fotografia do Instituto Moreira Salles desde 1999. Ele é formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, concluiu em 1984 também o mestrado em Conservação Fotográfica pela School of Photography, Arts and Science de Rochester Institute of Technology,
em Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi o coordenador do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Fundação Nacional de Arte no Rio de Janeiro entre 84 e 91. E ele é o atual coordenador, então, como a gente já mencionou também, de fotografia do Instituto Moreira Salles, sem dúvida nenhuma, uma das instituições mais importantes, de maior referência na fotografia no Brasil. Lembrando, o Sérgio tem uma longa trajetória também, inclusive com o tema de conservação. Eu conheci o Sérgio há muitos anos atrás, quando eu estudava como aluno de fotografia do Marco Antônio Belandi, no Arquivo Geral da Cidade, e o Sérgio veio apresentar um material com pH neutro, de preservação de negativos fotográficos ainda naquela época, e depois a gente veio se reencontrar em outras situações também. Então, são pessoas aqui que têm de diferentes gerações, mas com uma contribuição enorme, né? Então, essa conversa ela vai girar em torno desses assuntos. A gente vai passar a palavra aqui para o Sérgio, que, só para contextualizar, ele está em trânsito, né? Então, ele está falando com a gente do aeroporto, talvez a conexão dele tenha alguns probleminhas momentâneos, a gente pede essa compreensão, mas ele gentilmente, né, manteve a participação dele, mesmo com esse problema de agenda. Então, ele está falando aqui primeiro e falando de um aeroporto. Então a gente compreenda aí se tiver algum tipo de probleminha de sinal. Então, Paulo, daqui a pouco a gente retorna com você. Eu vou passar então a palavra para o Sérgio, para que ele possa apresentar um pouco o trabalho que o Instituto Moreira Salles vem desenvolvendo nas suas diferentes sedes, mas especialmente aqui a partir do Rio de Janeiro também, com a questão da fotografia. Está tendo uma exposição belíssima em homenagem ao Walter Firmo, né, nosso grande mestre em São Paulo também, né, e vários outros trabalhos que ele vai abordar aqui um pouco para a gente. Então, daqui a pouco a gente retorna com o Paulo Joaquim e a gente passa a palavra então para o Sérgio. Sérgio, super obrigado você ter topado o nosso convite. Fique à vontade, aí como a gente combinou, a gente tem uma conversa aí entre 20 e 30 minutos para vocês, e em seguida a gente passa para o Paulo, tá bom? Muito obrigado. Bom, boa noite. Eu gostaria apenas de ter um retorno sobre se me ouvem, né, se a conexão está adequada. Né? Espero que sim. Quero agradecer o convite para participar dessa mesa e dessa série de mesas, né, que discutem fundamentalmente as questões associadas à história e memória, né, e dentro do processo de produção cultural, e que, seguramente, para todos nós que trabalhamos no campo da preservação de acervos, são questões fundamentais, são as questões associadas ao reconhecimento do legado artístico, cultural, né, dos acervos sob nossas guardas, e, ao mesmo tempo, também os desafios de pesquisa, processamento desses acervos e difusão desses acervos e disponibilização, acesso, né, e a pesquisa também externa, né? E, portanto, eu gostaria de desenvolver algumas considerações sobre o trabalho do Instituto Moreira Salles na área de fotografia, e situar inicialmente, quer dizer, o escopo do acervo e o que foi e vem sendo realizado nesses cerca de 25 anos de uma atuação específica no campo da fotografia, a qual o Instituto vem se dedicando. As primeiras coleções incorporadas pelo Instituto tiveram uma característica específica, quer dizer, coleções do século XIX, muito importantes em relação à fotografia realizada no país naquele século, e uma delas particularmente muito relevante, a coleção Gilberto Ferrez, por incorporar, na verdade, dentro do seu escopo, o arquivo do fotógrafo Marco Ferrez, né? A coleção Gilberto Ferrez é uma coleção que leva o nome, né, do historiador e pesquisador Gilberto Ferrez, neto de Marco Ferrez, foi o nosso primeiro historiador da fotografia, e que construiu em torno da obra do avô, né, preservada pela família,
um conjunto muito importante de imagens de outros autores do século XIX, que estabelecem nessa coleção um forte diálogo com a própria obra do Marco Ferrez. Mas essa característica da coleção Gilberto Ferrez, reter em seu escopo o arquivo do fotógrafo Marco Ferrez, é muito relevante, obviamente pela importância do arquivo e também dentro do Instituto, por já sinalizar para uma linha, né, de construção do acervo fotográfico do Instituto, baseada na proposta de incorporação de arquivos de fotógrafos na sua integralidade. Isso, desde o início, se colocou como uma perspectiva para o Instituto, de alguma maneira reconhecendo, já mesmo 2 décadas atrás, a importância dos arquivos no campo da fotografia, no campo da produção autoral em fotografia, no sentido de um processo de trabalho dos fotógrafos, onde, em grande parte, o arquivo também vai se constituindo como obra, né? No sentido de que ele vai incorporando diferentes momentos na trajetória, né, desses autores, né, desses fotógrafos, onde camadas de experimentação formal, camadas associadas à própria trajetória profissional desses fotógrafos, através de diferentes comissionamentos, né, camadas associadas ao próprio desenvolvimento no tempo, né, de linguagem e, na verdade, de posturas também do próprio fotógrafo em relação ao campo, né, de atuação, e a reflexão crítica, inclusive, sobre o processo, né, de criação em fotografia, vão se amalgamando, né, no arquivo, né. O arquivo fotográfico, ele é, por si só também, né, quer dizer, o conjunto de originais de câmera que já são, em si, processos essenciais de criação. É claro que no campo da fotografia, ela se constituiu desde o século XIX como um processo que trabalhou com um processo de captura, né, por aparato, né, de captura em câmera, né, de uma imagem projetada no interior desse aparato sobre uma superfície fotossensível, mas o processo que se transformou no processo de maior utilização, de forma mais generalizada, foi o processo negativo-positivo. Quer dizer, um processo onde, num primeiro momento, se registra essa imagem sobre um suporte, evoluiu-se para um suporte transparente, quer dizer, inicialmente utilizando-se um papel com alguma transparência, depois vidro, e depois bases plásticas, mas esse objeto, esse original de câmera, ele, ao ser, né, material fotossensível e ser processado após, né, a projeção dessa imagem no interior do aparato sobre o material fotossensível, quer dizer, ele se constitui numa imagem com tonalidades invertidas, quer dizer, as áreas de maior luminosidade da cena são representadas como áreas mais escuras, de maior densidade, nesse objeto que nós denominamos como negativo. São, portanto, objetos que registram com grande qualidade a cena fotografada, né, dentro do processo que nós chamamos de monocromático, um processo inicialmente, né, não colorido, um processo apenas que normalmente denominamos como preto e branco, mas, enfim, uma representação monocromática, né, de uma cena, obviamente, composta por vários comprimentos de onda, várias cores. Mas esses objetos, né, dentro do processo negativo e positivo, né, são registros originais de câmera que constituem um processo de decisão, de criação, né, dos fotógrafos, e que representam um legado muito importante. Claro que eles não são em si a finalização do processo, né? Dentro do processo negativo-positivo, você parte para um segundo momento, uma segunda etapa, onde, a partir deste original de câmera, deste negativo,
né, se projeta em laboratório, né, uma imagem, utilizando-se, né, este negativo, né, como imagem de projeção, sobre também, aí sim, um papel fotográfico, também fotossensível, e há uma inversão de tonalidades novamente nesse processo, há também, né, no processo de ampliação, uma determinação de novos tamanhos para aquela imagem, que pode ser projetada, pode ser ampliada, uma conquista do século XX. No século XIX não se faziam ampliações, apenas se faziam fotografias positivas por contato, mas essa relação, então, entre original de câmera, né, como imagem em negativo, e depois a produção de imagens positivas, constitui o processo fotográfico mais generalizado durante o século XIX e o século XX. Né? Esse é um legado cultural muito importante, é um legado que tem uma certa complexidade. Eu passei agora alguns minutos, né, descrevendo o processo, né? E ele, na verdade, gera, né, um legado de imagens, né, fotográficas que tem grande potencial, né, no campo da história, grande potencial no campo, né, da compreensão, né, dos processos de criação nas artes visuais, né, do papel específico, né, dessa, de qualquer maneira, nova forma de representação visual surgida em meados do século XIX, que vai se estruturar como uma plataforma, né, utilizada para várias dimensões da atividade humana, no processo criativo, no processo documental, no processo científico, né? A fotografia também como, obviamente, parte, né, do universo pessoal, familiar, né, da memória pessoal. Então, todas essas dimensões, né, estão associadas a esses legados, né, que são os arquivos fotográficos, que podem estar totalmente associados a um determinado indivíduo que dedicou boa parte da sua trajetória pessoal à prática da fotografia, né, nos seus vários campos. Então, os arquivos dos fotógrafos têm essa característica. Entretanto, as instituições, as empresas, né, as famílias, né, todas elas são também detentoras de arquivos, né, e de arquivos de imagem, né, e esses arquivos, obviamente, podem ser constituídos por, em alguns casos, um único indivíduo, na hipótese de um fotógrafo contratado numa instituição, por exemplo, de ciência, de pesquisa, que é encarregado de um determinado departamento, né, de imagem, de fotografia, mas pode ser constituído pela atividade de múltiplos autores, fotógrafos, e a própria fotografia se expandiu para uma prática muito universalizada, né? Gradualmente, no século XX, ela alcançou, né, o que a gente denomina como mercado amador, quer dizer, mas ela se transformou numa possibilidade de construção, né, e de criação de imagens muito ampla. Ela foi, de alguma maneira, se democratizando, apesar de ter sido sempre um processo bastante sofisticado de início, somente praticado no âmbito profissional. Depois, né, com inovações e simplificações de processo, ganhou, né, o mercado amador no início do século XX, mas ainda um produto com certo custo e, portanto, mais acessível às camadas médias, né? E as transformações tecnológicas foram muito intensas ao longo do século XX e nos levaram, inclusive, à fotografia digital, que é também fotografia, né? É um desdobramento das práticas da fotografia, mas que traz novas dimensões para esse processo, né, de criação e produção de imagens, mas que seguramente ampliou, né, a presença, né, daquilo que eu denomino de imagem por aparato, né, no campo da cultura, no campo artístico, no campo da memória, né, e são exatamente, né, as imagens digitais, as fotografias digitais, associadas aos aparatos de imagem que todos nós carregamos, né, conosco, né, nesses pequenos aparelhos que, chamados de telefones, mas que na verdade são câmeras, né, são aparatos, né, com capacidade, né, de não só registrar imagens, como nesse exato momento esse mesmo aparato é que leva a minha mensagem, a minha imagem, né,
meu áudio, enfim, aí a imagem em movimento para que possamos estar nos comunicando. Então, a construção, né, de um processo, né, muito amplo de registro, comunicação e criação por imagens, né, produzidas a partir de aparato, né, através de um mecanismo fotossensível, seja ele fotoquímico, né, e atualmente eletrônico, né, digital, é o que de fato define, a meu ver, o que nós denominamos do campo da fotografia. Quer dizer, para mim, culturalmente, o termo fotografia está associado exatamente a esse contexto, né, de produção de imagem por aparato, né, através de soluções de materiais fotossensíveis que se inicia, né, em meados do século XIX, na primeira metade do século XIX, aqui com Hercule Florence, no Brasil, seus experimentos, né, e a sua invenção isolada da fotografia no Brasil, mas por Daguerre, na França, Niepce, por Talbot, na Inglaterra, e diversos outros pesquisadores, inclusive em outros países, que construíram soluções viáveis, acessíveis, né, que permitiram que começássemos a produzir essas imagens por aparato, né, de forma cada vez mais intensiva, e até um momento em que hoje isso faz parte absolutamente do nosso cotidiano, né, e se transforma, inclusive, numa ferramenta de comunicação por imagem, né, muito bem pensada, conceituada, né, por Flusser, né, por Wilhelm Flusser, quando pensa, de fato, né, as questões em relação à fotografia, sob o aspecto da imagem técnica, né, dessa imagem produzida por aparato. Tudo isso para dizer que, por um lado, no nosso caso, no Instituto, nós nos dedicamos a pensar essa produção de fotografias, né, quer dizer, de imagens por aparato, né, nesse contexto, a partir do século XIX até os dias de hoje, na perspectiva da produção de autores, da produção crítica, crítica entendida como processo de desenvolvimento de linguagem desse campo, em várias áreas, né, na área de fotografia aplicada, no campo da experimentação formal e estética, né, no campo da comunicação, como, por exemplo, no fotojornalismo. Enfim, nós nos direcionamos para reunir, né, e preservar e pesquisar e difundir acervos de autores, né, de nomes, importantes nomes da fotografia brasileira, não importantes por estarem no Instituto, importantes pelo que construíram, pelo que a própria sociedade reconheceu como, né, relevância e importância desses trabalhos, e que o Instituto se organizou para poder abrigar esses acervos e trabalhá-los, né, no sentido da sua, do seu processamento, da sua difusão, né, e da sua permanência, portanto, no âmbito da cultura, né, no âmbito da reflexão que a imagem pode trazer para os processos do presente, né, o papel da cultura na construção, né, dos passos à frente que todos nós conjuntamente precisamos construir. E essa foi a trajetória do Instituto. Hoje o Instituto abriga mais de 30 arquivos de fotógrafos, né, portanto são conjuntos, né, relativamente vastos, de acervos que podem conter de 15 mil a 150 mil imagens, dependendo da trajetória e vida de cada um desses artistas, né, desses fotógrafos, desses profissionais, e buscamos sempre trabalhar pensando estes acervos em relação com a trajetória específica de cada um desses autores, né, buscando organizar esses acervos para pesquisa e, ao mesmo tempo, na medida que o Instituto também mantém, né, centros culturais com programações expositivas e mantém também uma linha
de difusão editorial através de catálogos e livros que produz. Simultaneamente também desenvolvemos projetos curatoriais, né, expositivos, e acompanhados de projetos de publicações que fazem e buscam fazer uma reflexão sobre esses acervos, não necessariamente definitiva, mas baseada num processo de trabalho, né, para a organização e também disponibilização desses acervos. Então, são mergulhos, em alguns momentos, em recortes curatoriais, em outros momentos, em projetos que são um pouco mais retrospectivos, a partir, né, da obra desses autores, mas que buscam também, obviamente, trabalharem junto com o processo de difusão, né, do arquivo integralmente, né, em formato eletrônico, né, e através de páginas também em formato eletrônico de cada um desses autores no site do Instituto. Então, nós temos trabalhado para viabilizar essa disponibilização integral. São poucos ainda os acervos que estão integralmente disponíveis, né? Alguns, como o de Marcel Gautreau, está praticamente todo disponível na internet. Outros estão já disponíveis na intranet do Instituto, mas ainda com uma representação parcial na internet, né? E outros ainda em processo, né, de trabalho, mas sempre acessíveis à consulta, né, e a pesquisas. Nós nunca, até o momento, mantivemos acervos inacessíveis. Quer dizer, é claro que o acervo não processado, não disponibilizado, ele é, de certa forma, um acervo não acessível, né? Mas aí é claro que há todo um processo, né, de trabalho, um cronograma de trabalho, mas mesmo acervos que eventualmente ainda não atingiram um estágio de processamento, para demandas específicas, muitas vezes nós temos nos dedicado a avançar em alguns processamentos iniciais que permitam que projetos externos ao Instituto possam também, né, quer dizer, já de alguma maneira estabelecer diálogos com esses acervos que estão preservados, estão estabilizados e vêm sendo gradualmente processados. É nosso projeto agora intensificar o processamento das coleções, avançar na disponibilização de um volume muito maior de conteúdo desses acervos, né, no âmbito da internet, e trabalhando também com a ideia de que os processos de pesquisa e reflexão, né, precisam também se dar de forma mais ampla, quer dizer, no sentido também das pesquisas que são originadas na academia, em outras instituições culturais, por pesquisadores vários, né, e que o Instituto tem interesse, né, de parcerias ou de disponibilizar, né, seus conteúdos, seus acervos, para que esses processos de pesquisa e conhecimento possam avançar, né. Então, agora fazer um comentário um pouco de como estamos trabalhando hoje a questão do domínio público, né, que é uma questão importante em relação ao acervo do Instituto. O acervo hoje contém cerca de 2,5 milhões de imagens, cerca de 1,5 milhão de imagens associados a esse perfil de arquivos de fotógrafos que eu descrevi inicialmente, e também as coleções do século XIX, que tem um perfil um pouco diferenciado, afora a coleção do arquivo de Marco Ferrez. Quer dizer, os conjuntos do século XIX são conjuntos que têm, em parte, são frutos de coleções, né, de conjuntos que foram colecionados de diferentes autores, mas também tem ligações, no nosso caso, com alguns arquivos ligados à empresa, como é a coleção Brascan, que é uma coleção de final do século XIX, início do século XX, associado à empresa Brascan e à documentação fotográfica que produziu em torno das obras de eletrificação, de transporte, sistemas de bondes nas cidades, de iluminação, enfim, todo o processo das empresas Light e outras também reunidas em torno da holding Brascan. Então, essa natureza, né, de um conjunto, digamos assim, mais empresarial faz parte, né, desse universo. E nós temos cerca de 1 milhão de imagens que foram incorporadas ao acervo do Instituto, que são as imagens dos arquivos fotográficos
dos jornais ligados aos diários associados no Rio de Janeiro. Então, um conjunto de imagens ligados à imprensa, né? Nesse caso, um arquivo de órgãos de imprensa, como o Jornal, Diário da Noite, Jornal do Comércio, e que constituem um legado do fotojornalismo, né? Dentro do Rio de Janeiro, ligado a esse conglomerado de informação, né? que foi os diários associados, principalmente nos anos 40, 50 e 60. E, portanto, o acervo tem um número significativo, mas ele se compõe de um conjunto expressivo ligado ao fotojornalismo, através dos diários associados, um conjunto muito expressivo de diferentes arquivos de fotógrafos, entre eles vários fotojornalistas, como José Medeiros, Evandro Teixeira, mas também diversos outros fotógrafos, como Geraldo Barros, Tomás Farcas, e outros que atuaram em outros campos da fotografia, né? E uma dimensão mais reduzida, em termos quantitativos, de imagens do século XIX, mas que são muito relevantes, que guardam também essa relação autoral e também expressivamente no arquivo do Marco Ferrez, que é o único arquivo que sobrevive de um fotógrafo do século XIX, em termos mais amplos, quer dizer, nos seus negativos em vidro, de gelatina e colódio, nos seus originais em albumina, nos seus álbuns fotográficos, em documentação manuscrita, né? E, portanto, é um arquivo muito importante em relação ao século XIX. E, por fim, em relação a políticas de acesso, nós hoje trabalhamos com a disponibilização de todo o conteúdo em domínio público de forma aberta, através de um acesso aberto. Estamos nos preparando para otimizar essa possibilidade de acesso direto, via download, digitalizações, né, de representantes digitais, né, desses originais de média e alta resolução, com os seus metadados associados, né, de tal forma que, por estarem em domínio público, possam ser acessados livremente, utilizados livremente, né, dentro daquilo que estabelece, né, a Lei de Direito Autoral em relação ao domínio público, claro que sempre com a orientação para que todos os dados referentes à autoria, metadados referentes àquelas imagens, também acompanhem, né, as utilizações das mesmas, né, nas suas múltiplas e infinitas possibilidades de atuação. Mas esse é um esforço importante e é um esforço que a gente vem desenvolvendo e que, por exemplo, fizemos um projeto piloto associado a uma plataforma recém-retrabalhada e lançada, chamada Imagine Rio, Imagine Rio, é uma parceria que o Instituto Moreira Salles, que era de fotografia, desenvolveu com a Universidade de Rice, que já tinha um trabalho de cartografia histórica sobre o Rio de Janeiro muito importante, onde nós, nos últimos 3 anos, associamos, chegaremos a 4.000 imagens, nós atualmente 3.500 imagens do acervo do Instituto em domínio público, estão trabalhadas nessa plataforma, georreferenciadas, mas ao mesmo tempo também disponibilizadas em domínio público, já através do Wikidata, e passíveis de serem, então, não só pesquisadas nas nossas plataformas, na Brasiliana Fotográfica, que é um outro projeto que desenvolvemos em parceria com várias instituições públicas, né, onde muitas dessas imagens também estão disponíveis, né, mas também nessa plataforma específica que agrega mais uma camada de informação através do georreferenciamento, né, das possibilidades de busca e de relação entre imagens históricas e cartografia histórica, mas são imagens que, ao mesmo tempo, também já estão disponibilizadas em domínio público para usos livres, né? Então, essas são as perspectivas do processo de difusão, né? E elas são intermediadas, né, e mediadas por projetos expositivos editoriais, né, que temos realizado, sejam trabalhos mais monográficos, né, retrospectivos, como a atual exposição em torno do Walter Firmo, que foi fruto exatamente do trabalho de organização, né, preservação, digitalização do acervo fotográfico do Firmo, né, e que permitiu, quer dizer, um olhar, quer dizer, reunido nesse projeto, nessa exposição, e percorre a trajetória dele, claro que sob uma ótica curatorial, mas que
ao mesmo tempo fornece um panorama amplo, né, da trajetória dele, da sua fotografia, desde os anos 50 até hoje. Enfim, eu acho que a gente está com um tema muito amplo, né, de história, de memória. Quer dizer, eu não tenho nenhuma dúvida que a imagem tem um papel fundamental na nossa sociedade. Ela tem também, obviamente, possibilidade de se, de alguma maneira, provocar um certo nível também de saturação, quer dizer, pelos processos intensivos, principalmente nas últimas décadas, né, de utilização da imagem nos vários processos de comunicação pessoal, redes sociais, internet. Mas, por outro lado, eu acho que os desafios já pensados e colocados por Wilhelm Flusser e as reflexões sobre o papel dessa imagem por aparato, dessa imagem técnica, numa transformação radical da forma como nós passamos a pensar e produzir e difundir o conhecimento e a cultura a partir da imagem técnica, é algo muito relevante. Para mim, ele é um balizamento importante para que a gente possa compreender, né, quer dizer, o sentido dos trabalhos de preservação, né, de vastos conjuntos de imagens, né, e dos seus potenciais, né. Eu acho que alguns são muito evidentes, em outros casos são desafios, né, pensar o esforço e investimento associado à preservação em relação a, muitas vezes, uma projeção não muito clara sobre o significado exato daquele legado, né, para possibilidades um pouco futuras de reflexão, mas nós temos aí questões densas, né, a pensar, mas seguramente, quer dizer, o legado da fotografia é um legado no campo das artes visuais, no campo da representação visual, que traz características muito importantes. É um fragmento de imagem, obviamente algo que se presta, por sua ambiguidade, a diferentes leituras, mas, ao mesmo tempo, pela sua própria construção, enquanto imagem, estabelece vínculos muito fortes com a materialidade do mundo num determinado local e tempo. E essa vinculação com essa representação dessa materialidade do mundo nos traz também níveis muito significativos de informação, né, e que, conjugados a uma capacidade de, a partir de outras fontes, né, se pensar a contextualização dessas imagens, né, pode-se ter aí, sim, elementos muito importantes de ativação dos processos de conhecimento e mesmo dos processos culturais e criativos, né? Então, enfim, fico à disposição depois para conversarmos mais. Acho que me estendi um pouco, mas paro por aqui. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. A gente vai trazer de volta, então, o Paulo Joaquim aqui agora. O Sérgio vai aguardar um pouquinho nos bastidores, né? A gente retorna com ele daqui a pouco. Lembrando que quem está assistindo aqui ao vivo, né, pelo canal do YouTube da Coordenação de Extensão da COEX, do Campus Nilópolis, pode fazer perguntas pelo chat, que a gente, após a fala dos nossos dois convidados, a gente vai ler aqui as perguntas que chegarem para a gente, tá? Então, só relembrando aqui, para quem chegou posteriormente, o Paulo Joaquim da Silva Rodrigues, ele é subgerente de documentação especial do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Então, Paulo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Passa a palavra, então, para você. Então, boa noite a todos. Queria agradecer ao convite, né, e participar desse evento. Agradecer também a fala do Sérgio, que foi maravilhosa, fazendo uma reconstrução histórica da própria técnica de fotografia. E eu venho aqui falar um pouco da ainda muito breve experiência que a gente possui no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. A nossa gestão sob a presidência de Rosa Maria, ela começa no início de 2021, e eu, como subgerente de documentação especial, vou trazer um pouco aqui o nosso acervo, né,
que entre outros suportes, possui também fotografia. Eu vou tentar projetar aqui, eu acho que eu não tinha conseguido, mas se por um acaso der certo agora, vocês conseguem ver a projeção? Não, Paulo, não entrou não. Eu vou fazer a transmissão, a projeção, aí você vai me dando a orientação de avançar, de manter na tela, tudo bem? Sem problemas, eu que te agradeço. Pode avançar. Bom, como eu estava dizendo, a nossa gestão assumiu em 2021, né, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, e acho que a gente precisa ter talvez uma primeira compreensão do arquivo enquanto uma instituição, né? E aí talvez alguns termos que eu vou utilizar aqui seriam como interpretar, basicamente como entender, como lidar com a fotografia enquanto um documento, né? Boa parte do nosso acervo é composto por documentos oriundos da municipalidade, né? E além disso algumas coleções que também têm a ver com essa temática. A grande questão é que o Rio de Janeiro é uma cidade, para dizer o mínimo, muito complexa, e o arquivo experienciou todas essas transformações políticas, sociais e econômicas da cidade. Considerando isso, a gente tem que entender que o Arquivo Municipal da cidade ele engloba também o Arquivo do Distrito Federal e, por um breve período, o Arquivo do Estado da Guanabara. Ou seja, nós temos documentações que experienciam todas as transformações políticas que a cidade do Rio de Janeiro passou, sendo uma capital desde o Império até a sua transição da capital para Brasília e, durante um breve momento, sendo um Estado, né? Bom, dito isto, na subgerência de documentação especial, nós temos vários gêneros documentais. Nós temos o gênero documental iconográfico, cartográfico, sonoro, audiovisual. Temos alguns documentos também em outros espécimes. Dentro do acervo iconográfico que nós possuímos, nós temos alguns documentos que estão, de fato, no suporte de fotografia, que acaba sendo o nosso maior acervo, né? Cerca de 85% do acervo da subgerência de documentação especial está em fotografia. Nessa toada, a fotografia entendida numa teoria arquivística, ela é basicamente um documento que contém informação. E a função de qualquer arquivo público é basicamente preservar a documentação e garantir o seu acesso. Poderia passar o slide, por gentileza? Bom, até o mês de junho, nós já fizemos 116 atendimentos e possibilitamos a reprodução e uso de cerca de 208. Pode retornar um pouquinho só o slide? Isso, obrigado. Bom, até agora nós realizamos 116 atendimentos e disponibilizamos 280 imagens para uso em diversos projetos. Nossas coleções mais conhecidas e talvez as mais pesquisadas são justamente o Portal Augusto Malta e a coleção Iconográficos. Mais à frente eu detalho para vocês como se dá esse acesso. Então é importante talvez entender que o conteúdo, principalmente das nossas imagens do nosso acervo, ele se refere à municipalidade. O que ocorre, então, que comumente as nossas as nossas fotografias, elas detalham justamente obras públicas, inaugurações, enfim, com a presença de prefeitos ou governadores durante um breve momento, eventos políticos, mas é claro, nós também temos algumas obras que detalham a cidade do Rio de Janeiro num aspecto basicamente quase que artístico, mas tendo vista a conexão principalmente com o aspecto da cidade e a sua relevância política. Quando, por exemplo, a gente fala do Augusto Malta, que é um dos principais fotógrafos que, enfim, retratou o Rio em sua grande transformação urbana, ou pelo menos na sua primeira grande transformação urbana, o fato do acervo dele, de parte do acervo dele estar no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, se deve justamente porque o Augusto Malta era um funcionário da prefeitura. Ele até foi contratado especificamente pelo Pereira Passos para cobrir, principalmente registrar as transformações que a cidade passaria, né? Agora sim, pode passar, tem alguns exemplos das imagens que são possíveis encontrar. Essa foto ela é maravilhosa, ela está no Portal Augusto Malta, ela retrata o Largo da Imperatriz, mas hoje em dia nós conhecemos essa região como Cais do Valongo. É uma foto bem rara, depois, enfim,
essa região, né, ela acaba sofrendo, durante a própria reforma do Pereira Passos, ela acaba sendo aterrada em uma certa parte para aumentar a possibilidade do cais, e aí depois, anos depois, já mais agora na contemporaneidade, depois de algumas reformas, descobriu-se, né, o cais do Valongo antigo, né, ele se chama também cais da Imperatriz, porque originalmente sendo um cais do Valongo, ele sofreu uma reforma para justamente receber a Imperatriz. Pode passar, por favor? Bom, essa imagem também é magnífica, ela pertence à nossa coleção Iconográficos, é uma outra coleção, depois a gente pode discutir um pouco as formas como, enfim, as outras gestões ao longo dos anos organizaram as imagens. Ela retrata a retirada dos andames do Cristo Redentor, é uma imagem bem magnífica, infelizmente a gente não tem informações sobre a autoria dela, mas ela, enfim, é um visual um pouco raro do Cristo, muito interessante. Pode passar, por favor? Enfim, a gente tem essa tomada da coleção particular Oliveira Reis, ela pega parte de Botafogo, se não me engano, acho que com muito esforço ali, no lado direito a gente consegue observar uma parte do cemitério São João Batista. Pode passar também, por gentileza. Bom, e essa é uma imagem, basicamente, que, enfim, embora o seu formato não seja propriamente fotografia, eu acho muito interessante trazer para justamente apontar a nossa multiplicidade de acervo dentro da documentação especial. Basicamente, isso é uma aerofotogrametria, né, ela permitia criar esses mosaicos, né, ela é de 1928, e, enfim, nós temos alguns gêneros, algumas imagens nesse sentido dentro da documentação especial, que permite fazer contrastes entre a transformação urbana que a cidade foi sofrendo, né? Enfim, eu acho que é um acervo magnífico e, como vocês podem observar, ela faz parte de um fundo. Ocorre que, pela própria característica do arquivo, aí o nosso acervo ele acaba se dividindo entre dois principais tipos de organização, o tipo de coleção e o tipo de fundo, né? Sendo muito breve na diferença, porque, enfim, não existe uma pacificação desses conceitos na teoria arquivística. Basicamente, a gente entende que o fundo, eles são documentações que são acumuladas de uma forma orgânica, ou seja, sem uma orientação prévia, sem um direcionamento. Enquanto a coleção, ela, de certa forma, ela é organizada, baseada em um tema específico, ou uma pessoa específica, ou uma figura específica. Por isso, de certa forma, nós temos o Portal Augusto Malta, que é a coleção Augusto Malta, que a gente tem como principal esteio a produção das fotos sendo feitas pelo Augusto Malta ou pelos seus filhos. Por outro lado, nós temos fundos dos quais a produção dessa documentação ela foi justamente gerada dentro das secretarias, né? Então, esse é mais um ponto relevante para entender como ocorre o acervo do arquivo, que em muitos momentos, assim, a forma de organização desse acervo, ela não depende do criador da imagem, não depende do fotógrafo ou do artista específico. Ela, às vezes, ela está muito mais ligada à sua criação num contexto institucional, considerando que são registros de uma municipalidade. E nesse aspecto, a coleção Augusto Malta acaba ficando no meio termo disso, porque tem toda a relevância dele enquanto um autor, enquanto um artista, enquanto fotógrafo, mas ao mesmo tempo tem a vinculação dele enquanto funcionário da prefeitura, e portanto a produção dessa documentação de fotografia como um registro da municipalidade. Pode passar, por gentileza? Bom, o acesso à nossa documentação, ele basicamente ocorre de forma online, e talvez eu me estenda um pouquinho só nessa questão, mas nós entramos no arquivo, né, a nossa gestão entrou no arquivo justamente no momento de ápice da pandemia. Isso significa que a gente tinha, além de todas as preocupações sanitárias, nós tínhamos um público de pesquisadores múltiplos muito afoitos, porque, bom, algumas pesquisas elas simplesmente têm um prazo muito curto, e a pandemia foi algo que pegou, acredito que todos nós, extremamente surpresos, né, com o seu potencial devastador e com essa alteração completa do nosso cotidiano. Então, quando a gente ingressou no arquivo, enfim, quando tomamos a posse, começamos a entender o acervo, entender as políticas de produção, as políticas de acesso às imagens, uma preocupação muito grande nossa foi justamente a disponibilização dessas imagens sem a necessidade presencial dos pesquisadores. Então, assim, foi com muita felicidade que a gente descobriu que o arquivo já possuía duas bases principais, né, nossas, que são o arquivo virtual e o portal Augusto Malta. A partir dessas bases é possível consultar todo o acervo que nós temos
disponível ao público. O arquivo, assim como outras instituições de guarda, e assim, enfim, como o próprio Sérgio comentou, nós possuímos acervos que eles ainda não estão processados tecnicamente, ou seja, a gente ainda não teve o mínimo de trabalho possível nesse acervo para que ele fosse disponibilizado ao público, né? Mas assim, a boa notícia é que no caso do arquivo, a maior parte do acervo iconográfico ele está completamente processado e digitalizado, ou seja, o acesso à informação que contém essas imagens ele está garantido por meio dessas duas bases, né? Então, assim, as nossas atividades cotidianas dentro da subgerência de documentação especial, elas sempre estão orientadas justamente a garantir a preservação do suporte, né, enfim, da fotografia em si, né, e isso encarando que as imagens que nós possuímos, elas em grande parte estão tanto no suporte positivo, mas principalmente no suporte negativo, né, negativo tanto em acetato quanto em vidro, e essas imagens, esse material, a própria consulta dele, ela acaba sendo muito negativa para a preservação desse objeto. Então, nossos trabalhos sempre são muito orientados em garantir a preservação e, de qualquer modo, sim, principalmente conseguir uma digitalização em alta qualidade, justamente para disponibilizar o acesso e tentar garantir o suporte uma vida o mais longa possível que ele puder ter. Além do arquivo virtual e do portal Augusto Malta, nós também temos uma parte do nosso acervo no Brasiliana Fotográfica, assim como outras instituições. Não é não é a maior parte do nosso acervo, mas, enfim, é uma outra modalidade, enfim, uma outra plataforma que pode ser acessada algumas imagens presentes no nosso arquivo. Eu creio que esse ponto talvez seja um dos pontos fundamentais, porque existe talvez uma percepção, e associada, no caso, a uma perspectiva do arquivo mesmo, em que o mais importante no nosso trabalho, no nosso cotidiano, é garantir esse acesso à informação. Esse acesso à informação, e agora estou falando basicamente do acesso à imagem, mas, enfim, considerando a fotografia de uma perspectiva arquivística, de que é um documento que contém informação, a garantia desse acesso online, ela não se dá única e exclusivamente por uma questão de preservação do material, mas justamente por uma questão de democratização da informação. Eu me recordo que um dos primeiros atendimentos de pesquisa que eu fiz era justamente uma pesquisadora, ela se encontrava fazendo parte do doutorado dela na Califórnia, e ela estava calculando os gastos que ela teria para vir ao Rio de Janeiro para fazer uma consulta dentro do nosso acervo para avaliar uma imagem. Então ela teria uma despesa enorme no momento de pandemia, enfim, que basicamente o arquivo estava fechado ainda por um decreto municipal, e ela estava desesperada para tentar conseguir essa imagem. Então, assim, quando, sobre as orientações de pesquisa, né, eu informei que a gente tinha essas imagens disponibilizadas online e que a gente podia fazer todo o trâmite online para que ela pudesse ter autorização para o uso dessa imagem, ela ficou muito surpresa. E ela, assim, me lembro que contou que basicamente não imaginava que o arquivo já estava funcionando sobre essa forma. E, na verdade, isso é um contato muito comum que acontece no arquivo. Durante muito momento, acredito que uns bons anos, boa parte da comunidade de pesquisadores que conhecem o acervo do arquivo ou que tem interesse em pesquisar o acervo do arquivo, imaginava que esse contato tinha que ser feito único e exclusivamente presencialmente. O que, de fato, assim, não faz qualquer sentido, ainda mais agora, ainda mais depois dos anos de pandemia, em que a gente conseguiu perceber que a digitalização e a disponibilização desse acervo de forma online, ela garante uma democratização geral do acesso a essa informação, sem a necessidade do contato presencial dos pesquisadores, né? Aí, enfim, entendo que existem algumas percepções de pesquisa de que esse contato presencial, ele, enfim, podendo gerar outras informações para o pesquisador que não só as contidas na foto, mas, assim, considerando que estamos ainda num período de que a Covid não acabou e aparentemente assim, estamos alta de casos agora, né? Eu entendo que a disponibilização online do acervo ela cada vez é mais essencial, né? Enfim, dito isso, que parece que tudo está resolvido com as nossas bases, nós temos um pequeno problema, que as nossas bases digitais elas são um pouco antigas. Nós estamos numa instituição pública, o arquivo ele não é um órgão, ele é vinculado a uma secretaria, e essa secretaria, enfim, é vinculada à prefeitura. Então, assim, estamos tentando, há algum tempo, tentar melhorar as nossas bases, né?
Ocorre que, enfim, não é tão simples, porque todo o nosso sistema, toda a nossa base, ela é totalmente custodiada dentro da empresa municipal de informática. Mas, enfim, tentando sanar um pouco essa questão, normalmente nós atualizamos toda hora, né, um manual que facilita a consulta dentro dessas bases, né? Enfim, dessa forma, pesquisadores de qualquer lugar do mundo, ou então no próprio Rio de Janeiro, não precisam vir até o arquivo para ter acesso à nossa base e poder utilizar as imagens, né? Nosso processo de digitalização, né, ele ocorre gerando uma matriz, né, de 600 dpi em um formato TIFF, que é uma matriz de guarda para o acervo. Nós disponibilizamos nos sites, né, uma derivada, que nós chamamos de derivada de navegação, de 72 dpi, que é basicamente para consulta, e quando são solicitadas as imagens, nós conseguimos disponibilizar elas em uma resolução de até 300 dpi, o que é uma alta resolução e possibilita a consulta completa das informações contidas dentro das imagens. Ocorre que os trâmites para a liberação dessas imagens, para essa consulta dessas imagens, eles são feitos exclusivamente online. Enfim, assim, o nosso acervo que não está disponível ao público, ele basicamente está em fase de processamento, né? Nós atualmente estamos realizando a digitalização de um fundo muito grande. É um fundo muito complexo, porque o que ocorre com todas as transformações políticas que a cidade foi passando, o arquivo acabou sendo migrado de secretarias em secretarias. Então, durante um breve momento, o arquivo fazia parte de um órgão chamado Departamento de História e Documentação. Este mesmo órgão, ele era vinculado à Secretaria de Educação. Então, entendo, isso era antes mesmo, enfim, isso era na época que o Rio de Janeiro era Distrito Federal. Conforme foi ocorrendo as transformações institucionais, o arquivo acabou migrando para outras secretarias em uma outra configuração. Por exemplo, atualmente, nós fazemos parte da Secretaria de Governo e Integridade, que basicamente seria a antiga Secretaria de Casa Civil. Nessas migrações, o arquivo acabou tendo documentos acumulados, dentre esses negativos, nos quais as origens institucionais deles acabam sendo muito difíceis de serem delimitadas. Além de tudo, por serem negativos, né, as informações adjacentes dentro dos negativos, elas são muito raras, né? É diferente, por exemplo, dos formatos positivos, né, da foto, que como a gente conhece mais popularmente, em que muitas vezes no verso tem algumas informações, alguns carimbos, né? Ou seja, essa coleção, esse fundo, perdão, nós chamamos ele de Fundo de Secretaria de Viação e Obras e Departamento de História e Documentação, porque ele é composto enfim, esse material é composto pela origem desses dois órgãos, e nós dependemos do processo de digitalização, por exemplo, para conseguir fazer a identificação satisfatória desse fundo, o que é algo assim um pouco complexo do ponto de vista arquivístico, mas também do ponto de vista de qualquer gestão de acervo, né? Nós precisamos digitalizar para satisfatoriamente conseguir identificar, né? Metade desse acervo já foi digitalizado no contexto do projeto Iberarquivos de 2018, e nós estamos continuamente digitalizando com o objetivo de chegar à sua totalidade, né, de 32 mil itens. Além disso, as bases virtuais elas já existiam antes da gente entrar, mas foi identificado muitos problemas no que concerne a descrição e a indexação dessas bases, né? Então, nós temos um trabalho contínuo de revisão das descrições e indexações, né, para justamente possibilitar que o acesso a essa informação, a essas imagens, seja o mais qualificado possível. E, além disso, nesse atual momento, nós estamos também fazendo a higienização e acondicionamento de uma coleção da gestão do prefeito Marcos Tamoio, né? Ocorre que, assim, no nosso acervo, de fato, ele é muito multifacetado. As coleções, elas englobam diversos suportes. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma das nossas maiores coleções é a coleção Carlos Lacerda. Essa coleção, ela tem tanto os suportes iconográficos, fotos, ela tem os suportes em negativo, elas têm imagens de movimento, elas têm suporte sonoro, mas elas também têm muita documentação textual e muita documentação sonora. A documentação textual se encontra na subgerência de documentação escrita, né, e a documentação sonora se encontra conosco. Ela também já está digitalizada, mas a disponibilização desse acesso é um pouco mais complicada do que a própria disponibilização das imagens. Então, ocorre que, assim, temos um acervo
que boa parte dele é composto justamente por fotografias, né, imagens que foram produzidas no contexto de secretarias ou no contexto de gestão de prefeitos, enfim, de prefeitos e governadores. Tem algo que eu acho muito interessante, e aí, enfim, é uma outra perspectiva, mas da forma como o nosso acervo ele vai ganhando corpo e tamanho ao longo dos anos, a gente começa a perceber também como a preocupação dos dirigentes da municipalidade ela foi ganhando muito mais ímpeto no sentido de registrar as transformações e atos políticos que aconteciam. Então, o nosso acervo ele acaba sendo muito crescente nesse sentido, e até chegando, na atualidade, né, das gestões atuais, que já temos acervos que não existe mais possibilidade de a gente contabilizar eles numericamente. Nós contabilizamos em teras, né, que já foram imagens produzidas já em formato digital, então a gente tem coisas como 16 teras de uma gestão de um prefeito, né, até, enfim, as imagens iniciais, que a gente tem pouquíssimos registros, por exemplo, salvo engano, nosso primeiro registro fotográfico digitalizado, né, disponível é de 1896, que é uma foto do Malta, né, então, assim, já é um período muito anterior. Então, assim, existe uma modificação em como a política municipal tratava da fotografia, tratava desses registros e como ela trata hoje, né? Isso aí seria uma análise de meta-acervo, né? Passando pelo que de fato nós temos. Bom, só para não me alongar muito mais, pode passar o slide, por gentileza? Bom, esses são os contatos da Subgerência de Documentação Especial. Como eu disse, nossas bases elas têm algumas dificuldades por serem bases antigas e a gente não ter, enfim, acho que talvez diferente da experiência que uma instituição particular vai ter, né? Uma instituição pública, nós temos alguns entraves para modernizar algumas coisas como base, enfim, a gente tem dificuldades técnicas, mas nós criamos manuais que são sempre atualizados, disponibilizando o acesso às imagens pelos pesquisadores. Nós estamos sempre disponíveis no arquivo, enfim, nosso horário de funcionamento, ele sempre, de atendimento ao público, ele sempre está lá de 10 às 5, nós temos esse e-mail, que é o e-mail da subgerência, e o telefone e o ramal. Enfim, e sempre contamos com, tanto de minha parte quanto subgerente, quanto a minha equipe, o Conrado Pimentel, que é o meu assistente, nós sempre estamos lá dispostos a ajudar. E, enfim, aí só para finalizar um pouco também, até uma coisa muito interessante, né? O arquivo recebe muitos contatos, porque ele acaba sendo a instituição de arquivo referencial. Só que muitos contatos ao arquivo são feitos e deveriam ser direcionados a outras instituições. Então, assim, é frequente que a gente receba contatos perguntando sobre imagens relativas a obras do Estado, sendo que nós somos o arquivo do município, né, o arquivo da cidade. E disso a processos judiciais, a coisas assim, ou desde pessoas que ligam perguntando como é que elas sabem quanto está o IPTU delas, né? Nós sempre atendemos assim com a maior boa vontade possível, porque... Só para me encaminhando para o final, né, o arquivo ele é uma instituição que, ele, por primazia, ele deve servir à preservação documental e o acesso à informação. E nesse sentido, a gente atua todo dia para garantir isso. Nós temos nossas limitações, a equipe é reduzida, o acervo é grande, mas a gente se dedica muito a garantir o acesso à informação das pessoas. Então, assim, espero que vocês, quem esteja ouvindo, espero que tenham interesse em procurar o arquivo. Nossas bases, o arquivo virtual e o portal Augusto Malta estão disponíveis. Nós estamos disponíveis para orientar as pesquisas. Temos um acervo muito multifacetado e muito interessante. Nossos métodos de organização acabam sendo um pouco diferentes dos métodos de outras instituições de guarda, mas para quem quiser acompanhar a história documental e visual da municipalidade, da cidade do Rio de Janeiro, certamente vai ter uma fonte muito profícua dentro do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Bom, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Enquanto vai fechando aí o arquivo na transmissão, eu queria desde já agradecer, a gente já trazer de volta o Sérgio, né? Porque a gente fica juntos aqui para as perguntas que eu vou trazer também e que vão chegar por meio do nosso chat. Lembrando mais uma vez aí, pessoal que estiver assistindo, quiser participar, mandar perguntas, a gente já vem recebendo algumas perguntas aqui.
mas lembrar mais uma vez que é só enviar pelo chat que a gente traz a pergunta para as pessoas. Então, eu queria fazer alguns comentários breves aí, né? Enfim, a partir dessas duas primeiras falas de vocês, aqui eu agradeço mais uma vez. Que é o nosso público, ele acaba sendo um público muito focado na produção cultural, né? São produtores, estudantes de produção, mas é uma transmissão aberta e que a gente divulga de forma ampla, e nós temos pessoas de muitas áreas diferentes, né? Então, não necessariamente são produtores ou estudantes de produção cultural ou gestores que estão aqui nos assistindo, porque nós fazemos uma divulgação, como eu falei, ampla, e tem contribuições aqui muito interessantes, pessoas das mais diversas áreas. E aí eu queria só comentar rapidamente isso, né, que do ponto de vista, né, de nós, produtores, trabalhamos com elaboração de projetos, né, desde pensar como é que a gente abre um canal de diálogo, né, conhecendo melhor essas instituições, sabendo um pouco mais sobre o acervo que elas guardam, né? Então, no caso, o Sérgio comentou aqui do acervo, desde o acervo do Marco Ferrez, né, do Maureen Biziliar, né, enfim, de Chico Alckmin, Marcel Gatterrot, Thomas Farkas, José Medeiros, Walter Firmo, quer dizer, um acervo que pega, né, desde o século XIX, né, até fotógrafos recentes, e uma série de outros projetos específicos ali dentro que eles desenvolvem, um trabalho mais focado na questão do fotojornalismo, que esse, se eu não me engano, testemunho ocular, né, que eu ia pedir depois para o Sérgio abordar um pouquinho mais. Quer dizer, você tem uma série de possibilidades, né, da cobertura da fotografia no Brasil e, eventualmente, inclusive, exposições também nos espaços do IMS de fotógrafos internacionais também, com os quais a gente toma contato com a obra de forma muito interessante pelas excepcionais curadorias e exposições que são montadas ali também, né? E eu acho que interessante é essa disponibilidade que vocês colocam de dar acesso público, né, a esse acervo que pertence ao Instituto Moreira Salles, que está ali guardado, sendo trabalhado e constantemente pesquisado. A gente destaca muito esse papel, né? A guarda em si já cumpre um papel, né, fundamental, né, de instituições que cuidam da guarda da documentação. Mas é muito bacana quando, além da guarda, você consegue desenvolver pesquisas, você consegue desenvolver, né, propostas tutoriais, e quando você consegue dar visibilidade a esse acervo de formas dinâmicas, né, para que mais gente consiga acessar e a partir de diferentes olhares, né, com as contribuições que vocês têm. Então, ao Sérgio, eu pediria para falar um pouco mais desse projeto Testemunho Ocular, tá? Contar um pouco mais essa... E se você precisar, Sérgio, que a gente compartilhe tela aqui a partir do site do Instituto Moreira Salles, fica à vontade, porque a gente busca aqui e compartilha a tela para que o pessoal possa visualizar. E ao Paulo Joaquim, eu queria que ele falasse um pouco mais, um projeto que, inclusive, une, né, o próprio Arquivo Geral da Cidade como Instituto Moreira Salles, mas uma série de outras instituições também, que foi mencionado aqui, da Brasiliana Fotográfica, né? A gente sabe que teve uma série de acervos, né, que sofreram processo de furtos, isso na Biblioteca Nacional, no Arquivo da Cidade no passado, né? Tem uma perda aí de uma memória importante, parte desse acervo digitalizado, ainda bem, né, que a gente consegue recuperar, mas o trabalho fundamental que é digitalizar e, claro, dar acesso público a isso, tá? Aí a gente tem outras perguntas, então eu passaria primeiro ao Sérgio para falar um pouquinho mais aí, então, do Testemunho Ocular, desse trabalho bacana que vocês estão fazendo com relação aos fotojornalistas, e o Paulo Joaquim pediria para falar um pouquinho mais, então, da Brasiliana Fotográfica, tá bom? Não, tá bom. Alexandre, o Testemunho Ocular é um projeto que foi recém-lançado, e ele tem, na sua concepção, né, e como consultor, né, o trabalho do Flávio Pinheiro. Flávio Pinheiro é jornalista, a longa trajetória na imprensa, mas foi, durante 12 anos, o superintendente executivo do Instituto, né, até 2 anos atrás. E, nesses últimos 2 anos, esse era um projeto que ele já tinha, de alguma maneira, dimensionado, pensado, e foi muito importante ele poder, né, ter, na verdade, tomado à frente na construção dessa proposta, que contou com a participação, obviamente,
de todos nós da Coordenadoria de Fotografia, trabalhando conjuntamente, que contou também com a colaboração na edição de imagens, nesse projeto do fotógrafo Léo Aversa, e que agora, né, quer dizer, esse trabalho de editor também do site é agora de responsabilidade do jornalista do Mauro Ventura, né, e contou com a equipe da Coordenadoria de Fotografia, quer dizer, ligada principalmente ao projeto Diários Associados, que é um projeto que a gente vem desenvolvendo a partir da chegada do acervo dos Diários Associados em 2016. Com a Andrea Vanderlei, que é uma pesquisadora importante nessa área, que também está ligada à Brasiliana, mas que atua também nas pesquisas em torno do fotojornalismo, né, na construção de dossiês sobre fotógrafos, né, que é um aspecto, eu aí vou falar de alguns pontos aqui que nos unem à Biblioteca Nacional também, que é a hemeroteca, né, digital, e que nós temos no âmbito do fotojornalismo, quer dizer, construído dossiês, né, são trabalhos realizados pela Andrea Vanderlei, que são pesquisas aprofundadas na hemeroteca digital, de material de fotógrafos, obviamente, principalmente fotojornalistas, que atuaram na imprensa, nas revistas ilustradas, né, nos periódicos, e que você consegue, através desse fantástico recurso que é a hemeroteca digital, reconstruir, quer dizer, basicamente tudo aquilo que foi publicado de um determinado autor em diferentes órgãos de imprensa. Então, hoje, para fotógrafos como José Medeiros, existem 6 fotógrafos que estão cujos acervos estão no Instituto e que estão representados no portal Testemunho Ocular, né, que são eles José Medeiros, Henri Balot, Evandro Teixeira, Walter Firmo, Custódio Coimbra quem que eu estou deixando de lado? E, claro, Luciano Carneiro. Então, esses 6 fotógrafos, cujos acervos estão no Instituto, eles estão representados no portal, né? E cada um deles tem também no portal um dossiê muito extenso, alguns de 200, 300 páginas, que são exatamente essas pesquisas realizadas, né, tanto do ponto de vista da sua trajetória, biografia, como também a relação de todas as matérias publicadas nos diferentes veículos com os links diretos para a hemeroteca digital. Então, são dossiês que te permitem, inclusive, no sentido cronológico, ver a trajetória, por exemplo, do José Medeiros na revista Cruzeiro, né, com todos os links comentados de todas as matérias, etc., você podendo abrir as matérias inteiras e folheá-las e entender, né, aquela reportagem, enfim. Então, o portal, ele basicamente busca lidar com a memória do fotojornalismo, compreendendo que, né, o fotojornalismo, ele constrói, na verdade, uma memória do país e da sua diversidade de uma maneira que, eventualmente, né, quer dizer, outras aproximações fotográficas não constroem da mesma maneira, né? E ele, na verdade, busca refletir também sobre esse papel da imagem na informação, busca refletir sobre as mudanças também no campo, né, obviamente, da comunicação e do próprio papel da imagem, né? Então, parte também, né, quer dizer, de veículos ilustrados como Cruzeiro, Revista Realidade, para compreender também que hoje, né, quer dizer, isso tudo mudou radicalmente e o papel do fotojornalismo se alterou. Ele continua, né, quer dizer, algo muito significativo, mas ele mescla, né, quer dizer, os canais eletrônicos, né, com ainda também, obviamente, a presença da imagem nos veículos de informação, mas é uma iniciativa que também, ela, de um certo modo, foi pensada para trabalhar com a produção corrente e com inúmeros fotojornalistas muito significativos, né, que não estão representados no acervo do Instituto. Então, não é um portal voltado para exclusivamente o acervo do Instituto, né? No Instituto, nós temos os fotojornalistas de perfil mais claro, que são esses 6 e alguns outros que
estão presentes no Instituto, que irão gradualmente ser representados. Há também todo o conteúdo histórico do jornal Diários Associados, que é um canal de difusão, né, desse conteúdo, né, claro que de maneira mediada, né, um pouco como Paulo mencionou, quer dizer, na Brasiliana a gente tem representações qualitativas dos acervos, mas tem uma força muito grande. E também, no caso do testemunho ocular, não é o banco de imagens, né, quer dizer, é uma representação mediada, né, de conteúdos que vêm associados a reflexões, etc. Claro que compõe um repertório importante de imagens. Mas a terceira dimensão desse portal é o convite a fotógrafos, né, atuantes hoje, fotojornalistas, são 44 fotógrafos representados hoje, né, no portal nesse momento, e com isso você tem uma representação de uma produção das últimas décadas muito importante no fotojornalismo, né? Cada um desses fotógrafos tem uma representação de 20 imagens, são quase 900 imagens, enfim, dos fotógrafos do Instituto, outras 300 imagens. É um universo qualitativo, quer dizer, são 1.200 imagens, mas vai crescer um pouco isso, mas vem associado a outros elementos, como entrevistas em vídeo com fotógrafos que são atuantes, né? E também com reflexões de convidados, né, sobre imagens, né, icônicas e marcantes do fotojornalismo. É uma iniciativa, portanto, que pretende, quer dizer, ser um canal, né, para que a veiculação dessas imagens esteja ali disponível e, ao mesmo tempo, a reflexão sobre o papel da imagem na imprensa, né, e na comunicação esteja presente. E claro que essa é uma discussão, no fundo, que não se esgota, existe ainda nesse nosso viés um certo olhar para as formas mais tradicionais, né, da participação da imagem na imprensa, mas aos poucos, claro que a gente vai olhar toda a contribuição, quer dizer, das novas gerações, das fotografias, né, hoje tão significativas, quer dizer, que são as fotografias produzidas, na verdade, de dentro, por exemplo, das comunidades, das periferias, né, e que são todas as manifestações, na verdade, de uma produção e de um fotojornalismo que questiona e, na verdade, constrói novas possibilidades, né, para o papel da imagem na comunicação e na informação. E, então, enfim, esse é o projeto e ele é fruto, na verdade, daquilo que eu falava no início. Por um lado, pensar a fotografia brasileira a partir dos acervos dos fotógrafos reunidos no Instituto, muitos deles com trajetórias, né, muito importantes, principalmente no período da revista Cruzeiro, mas também da revista Realidade, e, ao mesmo tempo, reconhecer, né, que no Brasil o fotojornalismo tem uma importância muito grande, que a fotografia brasileira também, exatamente como uma manifestação, na verdade, da importância, né, quer dizer, da imagem no campo social, cultural e mesmo político, pode ser entendida como uma fotografia de resistência também, quer dizer, no período da ditadura militar, foi no campo, né, do jornalismo e do fotojornalismo que se construiu uma fotografia muito importante de resistência, né, e que esteve associada tanto aos veículos principais, como o Jornal do Brasil, como, enfim, se pensar o próprio Evandro Teixeira no Jornal do Brasil, mas toda também a imprensa alternativa, né, e reuniu muitos fotógrafos que hoje continuam tendo um papel muito relevante, né, as agências de fotojornalismo independentes, enfim. Então, esse aspecto, né, do fotojornalismo num país tão estratificado, estamentário, tão contraditório como o nosso, né, com momentos, né, de ataque às instituições, a perda de liberdades, etc., né, a fotografia teve um papel importante, né, e no campo da comunicação e do jornalismo, construindo uma fotografia de resistência. E ela continua sendo, né, quer dizer, um canal de realmente mostrar as contradições do país, né, de forma muito clara, muito direta, né, muito factual, né, um compromisso com
uma certa verdade dos fatos. Claro que a fotografia não está livre de ambiguidades, não está livre de todo esse processo de manipulação de conteúdos, né? Mas, quer dizer, é possível, né, você pensar no papel de uma imagem comprometida essencialmente com uma verdade dos fatos, né, com uma documentação de caráter factual e a relevância disso, né? Sérgio, te agradeço. Vou passar então para o Paulo, e aí em seguida tem perguntas aqui do público também. Eu vou tentar fazer em bloco, tá, para vocês responderem depois, mas passar agora para o Paulo para falar um pouquinho do Brasiliana Fotográfica para a gente, tá? Sim. Bom, o Brasiliana é uma iniciativa incrível, né? Enfim, proposta pela Biblioteca Nacional. Salvo engano, o arquivo tem cerca de 124 imagens lá. Essas imagens, elas são tanto de produção do Augusto Malta, como de coleções como Oliveira Reis, iconográficos, Carlos Lacerda, enfim, a gente tem um fundo muito multifacetado lá, e eu achei interessante a expressão que o Sérgio usou, assim, a gente tem uma amostra qualitativa lá, ela não é a totalidade do acervo, mas ela dá indícios do que o nosso acervo tem. E eu acho que a possibilidade que o Brasiliana traz de você ter acervos de várias instituições, ela é muito benéfica, pensando do ponto de vista agora, saindo de ser um subgerente do arquivo, pensando do vista de pesquisa. Às vezes a maior dificuldade que a gente tem é de encontrar algumas informações e essas informações estarem organizadas no mesmo lugar. Eu acho que a Brasiliana possibilita isso, acho que tem muito a crescer, e eu acho que tem uma coisa, só fazendo um retrospecto, né, isso é uma história que eu conheço em parte, mas eu vou falar brevemente aqui do que a gente tem conhecimento sobre o Portal Augusto Malta. Na sua origem, a intenção do Portal Augusto Malta seria justamente agregar acervos do Augusto Malta, que estão tanto no Arquivo Geral, quanto no Museu da Imagem do São, quanto no MS. Por questões que eu desconheço e também, não tenho como falar, acabou que essa iniciativa não deu certo. E eu vejo muito na Brasiliana uma possibilidade de que iniciativas como essa, de construir uma base de dados, de imagens, que contenham, às vezes, algum recorte específico, seja do Augusto Malta, seja, por exemplo, imagens sobre obras do Rio de Janeiro. Acho que se não me falha a memória, tem uma pequena seção lá da Brasiliana, que é toda falando sobre a construção da perimetral, e que tem acervos nossos, mas tem de outras instituições. Eu acho isso muito benéfico para não só, acho que é um outro ponto, não é só o acesso à informação, mas é a divulgação da informação. Não sei se os divulgadores científicos vão me criticar aqui, mas eu acho que talvez o conceito não é só você dar acesso, mas é você conseguir difundir isso. E aí eu acho que é uma outra etapa, eu não me sinto qualificado para dizer, mas eu acho que a Brasiliana faz justamente isso, né? Várias pessoas chegam até o acervo do arquivo pela Brasiliana, e eu acho que a Brasiliana consegue conquistar um público não necessariamente acadêmico, mas assim, disponibilizar justamente o acesso ao grande público, né? Eu acho que sim, enfim, no futuro, talvez, se a gente conseguir expandir ou criar outras iniciativas, seja no contexto da Brasiliana ou no contexto de outras bases de dados, acho extremamente interessante. Tendo até isso em vista, né? Você pensa, por exemplo, no caso do Augusto Malta, a gente tem um acervo no arquivo, tem um acervo no MIS, eu trabalhei 4 anos no MIS com esse arquivo do acervo do Malta, que é muito vasto lá, tem um acervo do INS que está disponível na base. Eu acho que seria maravilhoso em um certo momento esse acervo de alguma forma tá junto. Então, porque eu acho o formato brasileiro muito interessante. Você pode usar o mecanismo de busca deles, aparece a imagem, ao mesmo tempo aparece um link que te leva para o acervo da imagem, mas você já encontrou ela ali, então, e eu acho que a navegabilidade dela é muito agradável. Assim, acho que o problema agora eu não sei se eu estou falando, talvez a minha conexão aqui de cronológica não esteja, mas acho que o problema é que a Hemeroteca sofreu digital, daquele ataque hacker, se não me engano, a Brasiliana sofreu também, sim, que até eu tive contato com um representante da Brasiliana, porque algumas fotos do arquivo tinham saído, né? Eles tinham perdido, né? Mas enfim, só retomando então. Mas eu acho que a navegabilidade pode melhorar, sim, mas eu acho que ela é muito interessante. Eu acho que ela é muito melhor, por exemplo, do que as nossas bases do arquivo virtual e do Portal Augusto Malta. E acho que é um projeto assim, incrível, justamente nesse sentido, né? Acho que as instituições de guarda, enfim. E aí a gente tem muitas dificuldades pela própria estrutura das instituições, né? Assim, o arquivo da cidade, como eu falei,
como eu falei, ele faz parte de uma secretaria, ele não é um órgão separado, ele não é um órgão em si, né? Então, assim, às vezes o que vai ser a política de uma gestão pode não ser a da outra, e talvez esses diálogos acabam gerando um pouco de atrito. Mas, assim, saindo do ponto de vista de um membro da instituição, eu acho que do ponto de vista de pesquisa, a iniciativa da Brasiliana, se ela puder ser ampliada e fomentada, ela é maravilhosa, assim, sabe? Ela possibilita o conhecimento não só do público acadêmico dos acervos, mas também do grande público, sabe? Acho que nisso, assim, acho uma coisa que a gente tem... A gente está compartilhando aqui a tela, só para o pessoal poder acompanhar um pouquinho enquanto isso também. Lembrando que tem um conjunto de instituições aí que fazem parte, né? Não só o Arquivo da Cidade, o Instituto Moreira Salles, mas eu estou aqui com a página aberta, portal Arquivo Geral da Cidade, Arquivo Nacional, Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Joaquim Nabuco, fora, obviamente, o Arquivo da Cidade, Instituto Moreira Salles, Leibniz Institute também, Museu Aeroespacial, Museu da República e Museu Histórico Nacional, ou seja, reúne um conjunto, né, de instituições numa iniciativa comum, que é um fato raro, né? Muito louvável e que está aí disponibilizando nessa tentativa de preservação dessa memória e, mais do que isso, na disponibilização, né, pública desse acervo de forma mais amigável que, às vezes, as instituições públicas conseguem, né? Não, sim, sem dúvida. Eu acho, só para concluir mesmo o que eu estava falando dessa pegada da Brasiliana, é que eu acho que também o segundo ponto, no caso das instituições, é um certo atenção, ou talvez investimento, nem que seja de políticas mesmo, nas grandes redes sociais, né? Assim, eu vejo páginas, né? E a gente recebe solicitação de páginas, assim, no Instagram, enfim, Facebook, coisas do estilo, que tem feito um trabalho magnífico na divulgação desse acervo, dando as referências, assim, enfim, não vou me arriscar, eu lembro de uma que é o Rio antigamente, mas tem várias outras, tem algumas focadas, eu tenho visto iniciativas que são focadas em bairros, sabe? Eu sempre recebo tem um pesquisador já há um tempo que faz solicitações reconstruindo a história de Inhaúma, assim, baseado nas imagens do arquivo de outras instituições e publicando isso no Instagram, assim. Então, assim, eu acho que talvez esse a gente preserva, garante o acesso. Eu acho que esse segundo ponto da difusão, né, enfim, que aí os divulgadores científicos podem trabalhar muito mais, entender muito mais do que isso, mas acredito que dentro da produção cultural também tem uma discussão nesse sentido. Eu acho que talvez a segunda é o próximo passo mesmo, sabe? Acho que, assim, mais uma vez, mas entendo que isso não ocorre, isso tem suas explicações, cada instituição tem suas limitações. Eu acho que o arquivo tem muitas, assim, eu tenho muitas como subgerente do que eu posso fazer, né? Mas, enfim, assim, eu acho que eu estou levantando um pouco essa bola, porque eu acho que a Brasiliana é muito interessante. Eu acho que, assim, um próximo passo de redes sociais, enfim, eu acho que a gente entra, de fato, no novo milênio aí, sabe? Numa nova perspectiva mesmo. Obrigado, Paulo. Agora eu vou passar para vocês as perguntas que chegaram para a gente via chat, mas lembrando que durante a fala de vocês, o tempo todo a gente está disponibilizando os links, tá? Tanto da página do Instituto Moreira Salles, do Arquivo da Cidade, Instagram, Facebook, a gente colocou, no caso da Brasiliana Fotográfica, colocou agora também desse projeto do fotojornalismo, né, do testemunho ocular, então a gente está o tempo inteiro, o pessoal que está assistindo está tendo acesso a clicar também e acessar essas informações. Duas perguntas que chegaram aqui que eu vou passar em bloco, porque a gente já está se aproximando do final da nossa conversa, até porque Sérgio daqui a pouco vai pegar um voo, né, Sérgio? Então a gente não tem mesmo como alongar. Exato. Uma pergunta aqui da Monique Cabral, diretamente dirigida ao Sérgio, né? Boa noite, Sérgio. Quais são os critérios mais relevantes para as aquisições dos acervos dos fotógrafos? Existem editais para esse tipo de aquisição do IMS? Eu complementaria, ou se dá por uma curadoria interna ou uma curadoria de pessoas convidadas da equipe, né? Só complementando a pergunta dela. E a pergunta do professor também Afonso Pereira, que divide a coordenação dessa série aqui comigo, para ambos os convidados, né? A pergunta dele que se dirige: quais são as maiores dificuldades e desafios técnicos e teóricos em relação à formação de acervo e também ao armazenamento com a fotografia digital, né? A gente sempre lida com isso, né? Como é que a gente consegue, às vezes,
preservar certos documentos, mas tem questões aí também técnicas, que é um processo contínuo, né? Porque cada base dessas que você preserva, ela tem que ser constantemente também backupada, atualizada. Então, eu dirigiria essas duas perguntas aí para vocês, e depois a gente volta aqui para ver se ainda tem mais algum tempo, ou se a gente já encaminha aí para o encerramento, tá? Sérgio, você pode comentar, por gentileza? Posso. Bom, respondendo a Monique, também a você, o Instituto ele tem um conselho que é interno, né, quer dizer, que é o Conselho de Acervos, mas que trabalha os processos de aquisição de forma colegiada, né? Então, não são decisões estritamente da área de fotografia, né? Elas são decisões, obviamente, ou propostas, ou situações específicas, né, de acervos que, no geral, quer dizer, são acervos... A pergunta é complexa, Monique, assim, sobre... Primeiro, respondendo, nós não temos um edital no sentido de que a gente eventualmente diz, olha, no ano que vem nós vamos destinar um certo valor à aquisição de acervos e solicitamos as pessoas a nos apresentarem isso, até porque o nosso propósito como instituição é de trabalhar em torno da fotografia brasileira, tentando colaborar para que a reflexão e a preservação de um legado amplo, né, que é social, é comum, é coletivo, possa estar presente, né, no processo cultural. Mas a gente também tem clareza de que o Instituto é uma instituição num processo mais amplo, que é um processo social, né, que envolve um desafio, que é o desafio, né, desses importantes legados construídos em múltiplas dimensões, né, sociais, etc. Enfim, é claro que as decisões de uma instituição, no sentido da formação do seu próprio acervo, trazem questões, né? Quer dizer, o histórico dessas decisões reflete certos posicionamentos que a gente tem procurado, ao longo do tempo, rever, né? No sentido de construção, porque é sempre uma representação. Então, de um certo modo, quer dizer, a instituição, por ser uma instituição que não tem um papel de arquivo nesse sentido orgânico, né, a gente acaba construindo, de alguma maneira, também um colecionismo, mas não um colecionismo no sentido de valor, mas da reunião, né, de diferentes acervos dentro da instituição. Ela é uma tomada de decisão. No nosso caso, é um pouco o que o Instituto se propôs em relação à cultura brasileira, que foi no campo da fotografia, no campo da música popular, no campo da literatura, né, e também no campo da iconografia ou da representação visual não fotográfica, principalmente histórica, mas não exclusivamente. Quer dizer, trabalhar com um foco na cultura brasileira, com um foco na produção sobre o país, né, e colaborar nessa reflexão cultural, né, nessa reflexão sobre a produção cultural no país. E o Instituto tem feito isso através de formação de acervos que se dão através de aquisição, doações, e também uma prática que o Instituto realizou e continua realizando, mas mantém isso dentro de um certo percentual do acervo, que é o comodato. Quer dizer, nós temos uma série, hoje, na fotografia, de acervos que estão no Instituto, não numa condição de propriedade do Instituto definitiva, seja por aquisição ou doação, mas sim em parcerias, né, com fotógrafos e ou herdeiros, e mesmo parcerias com instituições, onde nós estamos trabalhando pela preservação desses conjuntos, em processos que são processos em torno de acervos que não pertencem ao Instituto. E esse é o caso, inclusive, do acervo do Walter Firmo, né, que está em comodato no Instituto, e nós estamos trabalhando pela sua preservação, digitalização, organização, mas o acervo pertence ao Walter Firmo, né, como também o acervo do Chico Albuquerque, que é um acervo
pertencente ao Museu da Imagem do Som de São Paulo, que está no Instituto, né, numa relação que é um comodato, uma parceria, onde, por razões técnicas, né, de degradação desses filmes e de necessidade de guardas específicas a baixa temperatura, o acervo está depositado. E existem, na verdade, 10 outras parcerias com esse perfil, né? Então, a gente tem trabalhado um pouco numa relação de diálogos, intercâmbios com o mundo da fotografia, mas deliberado internamente, através desse colegiado, né, quer dizer, a tomada de decisões sobre a possibilidade ou não, né, de incorporação de um acervo. Para nós, existem, obviamente, a possibilidade, infelizmente, existem recursos para que a gente possa também praticar aquisições, mas, fundamentalmente, são incorporações de caráter permanente, né, que representam um compromisso de longo prazo com a preservação, com o processamento desses acervos, e, portanto, pressupõe também capacidade de a gente crescer um pouco em termos de equipe, em termos de espaço físico, etc. E o Instituto tem respondido a isso, né? Inclusive, nós, a partir de começo do ano que vem, vamos fazer um grande investimento na Gávea, no Rio de Janeiro, associado à restauração da própria casa, que é tombada, e à ampliação das áreas de guarda, das coleções, de processos de trabalho, e também novas áreas expositivas. Então, esses são investimentos que estão sendo feitos associados ao crescimento das coleções. Mas há um limite para essa capacidade do Instituto. No fundo, o desafio das coleções fotográficas analógicas e digitais, ele é um desafio social. Eu só, para querer dizer o seguinte, rapidamente, a gente tem legados enormes, significativos, né, e que, no fundo, nós precisaríamos ter, no Brasil, quer dizer, espaços institucionais capazes de abrigar e estabilizar conjuntos relevantes de imagens, para que, com interações com a academia, com pesquisadores e com, principalmente, né, pesquisadores acadêmicos, a gente pudesse ter o tempo necessário para amadurecer em torno desses legados, né? E isso representa, às vezes, a capacidade de você estabilizar acervos por 10, 15, 20 anos, para que você possa, ao longo de 10, 15, 20 anos, ter, eventualmente, um pesquisador que possa se engajar, depois de 10 anos daquele acervo estabilizado, numa prospecção, né, numa incursão, e que aquilo possa depois ir sendo pensado em direção a uma preservação definitiva. Não é simples aquilo que Paulo mencionou sobre a necessidade de você ter que converter via digital para imagens positivas, esses conjuntos negativos, já é, de partida, né, quer dizer, um desafio técnico para grande parte dos acervos, né, de originais de câmera que existem ainda hoje, né, e que você precisa ser capaz de retê-los. Às vezes você não pode fazer isso agora, você só vai poder fazer isso daqui a 10, 15 anos. Então, nós temos um desafio que deveria ser essa consciência de que temos que construir em consórcios, entre instituições, enfim, espaços, áreas de guarda, né? É complexa a questão, mas ela é muito simples, por outro lado, né? Porque a gente já opera essas áreas nas nossas instituições, né? Claro que tudo isso é custo, é algum investimento, mas existem várias questões. Você, às vezes, ajuda uma família que tem um legado importante, porque o fotógrafo faleceu, para que aquilo permaneça, né? Não seja descartado, não seja dissociado, não seja dispersado, né? E que possa ter um tempo, né, para que se possa ter uma abordagem organizada, né, para esses acervos. Enfim, então, assim, o Instituto vai continuar, né, com aquisições, mas provavelmente atuando como vem atuando, mas claro que ouvindo sempre e querendo, estando muito aberto a, né, ouvir, a receber, enfim, informações, indicações, mas sempre com essa limitação que eu acho que todas as instituições têm, né? Mas é isso. Obrigado, Sérgio. Paulo, por gentileza. Vamos lá. Sobre a questão de formação de acervo. Primeiramente, assim, no caso do arquivo isso é um pouco diferente. Então, eu vou falar um pouco do que acontece com a gerência da qual eu faço parte, que é a gerência de arquivo permanente
minha gerente é Fernanda Antunes. E um problema que a gente tem muito no arquivo é o seguinte: basicamente, o acervo que já está na minha subgerência, que está no arquivo permanente, ele é um acervo que ele perdeu a validade jurídica. Ele é um documento considerado documento de terceira geração. Ele só tem mais o interesse histórico. Só que o problema é que, da forma como esses documentos chegam, a gente tem um trabalho intelectual muito complexo de saber como organizar. Então, assim, como organizar esse acervo? Que não é o caso da formação, que é diferente. Assim, a gente não trabalha com uma questão de aquisição, de acervos, a gente trabalha com um acervo que já está lá, ele nunca foi trabalhado, e como organizar esse acervo é uma discussão que não é passiva dentro da literatura geral. Então, assim, a gente tem algumas opções, como, por exemplo, organizar por coleção, que é um conceito dentro da arquivologia, que você basicamente você vai ter tipo um esteio no qual você vai organizar aquele acervo dentro desse esteio, ou por fundo, que é baseado em como essa acumulação foi feita. Então, por exemplo, quando eu comentei, uma das fotos que eu mostrei era um fundo da diretoria de gabinete. Então, as fotos que estão lá, elas foram produzidas no contexto de trabalho da diretoria de gabinete. Elas não tiveram uma orientação prévia. É diferente, por exemplo, eu tenho um fundo, uma coleção, é chamada uma coleção Avenida Presidente Vargas. Ela contém só elementos, só fotos da construção, enfim, várias alterações da Avenida Presidente Vargas. Eu tinha um esteio, né? Isso é um ponto, assim, que, enfim, a minha gerente tem muito problema até hoje para conseguir imaginar em como consertar isso, para que a gente possa... Porque, assim, a gente tem que imaginar que quando você cria uma forma de organizar um acervo que já está lá, você faz escolhas que elas vão ter limites e possibilidades para elas. E isso vai se repercutir no instrumento de pesquisa que você vai gerar para que os usuários, os pesquisadores gerais, tenham acesso. Isso é um ponto que eu acho que é um ponto um pouco mais... Enfim, que varia de instituição a instituição e não tem muito uma questão do ou certo ou errado definitivo. Agora, falando sobre o armazenamento digital, vamos lá. Como o Sérgio comentou, assim, boa parte muito do nosso acervo ele é negativo. A gente tem um equipamento que ele é um pouco incomum, um pouco raro, ele é um scanner que consegue digitalizar esses negativos, a gente consegue pegar uma resolução de até 3.200 dpi. Se vocês terem uma noção, mais ou menos, transformar um negativo de 15 por 15 em um arquivo de basicamente 1 giga de tamanho, né? Então é um scanner de altíssima qualidade. Atualmente nós temos o armazenamento, a gente faz o que é recomendado de se fazer 2 tipos de duplicidade ou 2 tipos de redundância. Você precisa ter uma redundância de mídia, ou seja, eu peguei uma imagem, essa imagem está digitalizada. Eu preciso fazer a redundância dessa matriz em 2 mídias. Então, por exemplo, eu tenho essa imagem salva no CD e tenho imagem salva no DVD, como era feito antigamente, né? Hoje em dia a gente trabalha muito com os HDs, né? Então, no arquivo hoje, nós temos... Porque, enfim, aí é uma outra questão também, porque dentro de uma instituição de arquivo, uma instituição pública de arquivo, você não consegue descartar nada, basicamente, dessas questões. Então, por exemplo, eu tenho algumas imagens que elas estão em CD, DVD e HD. E esse CD nunca vai ser descartado, porque ele já se tornou uma parte ali, enfim, é uma outra problemática. Mas, enfim, o ideal é o seguinte: você tem um formato digital, tem a redundância de mídia. Então, eu tenho em DVD, em CD, ou eu tenho em 2 HDs diferentes e eu crio, enfim, 2 bases. Isso nós conseguimos fazer, nós temos disponibilidade de fazer. Agora, um problema que eu acho que qualquer instituição enfrenta é que a gente não consegue fazer a redundância de espaço. O que é redundância de espaço? É eu ter essa cópia digital, supondo um HD, e essa cópia em HD ela não está no mesmo prédio do arquivo do que a cópia que eu tenho. Isso, olha, eu já tive reuniões com a Multirio, por exemplo, e eles têm o mesmo problema, e várias instituições, assim, porque, assim, é muito complicado eu conseguir pegar um HD e mandar para uma outra instituição, por exemplo, um HD que eu estou falando assim, muita coisa, e conseguir fazer toda a redundância do meu acervo, ou seja, eu vou ter uma matriz no arquivo e uma cópia dessa matriz em outro lugar, então eu vou garantir de todas as formas que a minha matriz não vai ser, se o arquivo Deus livre guarde pegue fogo, ela não vai ser afetado. Isso eu não conheço, muitas instituições conseguem fazer, nós conseguimos fazer a de mídia, né? E, enfim, e assim, uma questão que eu não sei como acontece em IMS, não sei como acontece nas instituições, mas a nossa rede interna do arquivo, a nossa intranet, ela não consegue suportar o tamanho do meu acervo na rede. Então eu preciso as minhas matrizes, elas ficam sempre em formato físico. Assim, a minha rede ela não tem disponibilidade de aguentar mais do que alguns gigas, lá não é muita coisa, né? E assim, por exemplo, se for pegar a coleção
coleções pequenas, por exemplo, da Secretaria de Obras Públicas, é uma coleção relativamente pequena, mas ela tem quase 3 teras de tamanho, assim, da formato digitalizado, né? Então, assim, só para fechar, né? O processo de digitalização, da forma como a gente faz, né? A gente consegue digitalizar negativos em até 3.200 dpi, mas nós digitalizamos numa matriz de 600 dpi formato TIFF, que é meio padrão. A gente gera disso derivadas de acesso, que são em 300 dpi, formato JPEG, e navegação, 72 dpi, formato JPEG, que é o que vai para o site. Isso eu acho que é padrão para as instituições. Dessa matriz TIFF, em 600 dpi, a gente faz uma cópia dela, que no caso a gente tem a redundância de mídia dela. Mas a redundância de espaço, que seria o segundo passo, botar essa cópia em outro lugar, um depósito, realmente a gente não consegue fazer. Assim, eu acho que é um problema que muitas instituições têm com o seu acervo digital. Obrigado, Paulo. A gente já está praticamente no final da nossa conversa. Eu acho que assim, teria muito pano para manga e muitos assuntos, mas obviamente que a gente não pretende, não tem essa pretensão de esgotar todas as possibilidades de assunto numa conversa só. Eu acho que o papel da gente aqui era exatamente entendendo como é que a gente dialoga esse campo, como eu falei no início, né, da produção e da gestão cultural com essas instituições, entender como é que elas estão trabalhando, né, como é que elas, como eu falei, estão trabalhando na preservação dos seus documentos, como é que estão trabalhando pesquisas a partir disso e estratégias de difusão desse acervo para ele ter acesso público. Eu acho que a gente conseguiu, dentro da realidade das instituições, que é muito diferente, né, que tem questões aí de descontinuidade no Estado, né, no poder público, que são questões complexas, que você, como instituição, como o Instituto Moreira Salles, acaba não passando, né, por ser uma instituição privada e ter uma verba que acaba sendo uma verba própria, e não sei como trabalha também com captação de outros recursos, mas tem claramente uma dotação própria, uma verba para tocar esses projetos. Então, você tem, apesar disso, 2 instituições que cumprem uma missão, né, muito diferente, mas muito necessária, e que se preocupam muito com essa forma organizada da preservação, da disponibilização e de dar acesso público, né? Então, a gente descobriu aqui formas, para quem muita gente não conhecia, formas de acessar, de solicitar o uso, por exemplo, para projetos culturais, para outros tipos de uso, claro, né? Sempre com a questão do compromisso ético, inclusive jurídico, né? De fazer a disponibilização das informações de forma correta. Mas é bacana que os produtores, gestores saibam que podem acessar e o mundo que eles podem pesquisar dentro do acervo, né? Hoje muito disponibilizado, não tudo, mas como vocês esclareceram, boa parte dele digitalizado, né, que dá para acessar essas informações. Então, assim, acho que a gente tocou em questões fundamentais nesse pouco tempo de conversa para tanto interesse, tanto assunto. Eu queria agradecer imensamente, né, mais uma vez, ao Instituto Moreira Salles, na figura do seu coordenador de fotografia, que é o Sérgio Burg, que mesmo em trânsito aí, né, enfim, no aeroporto, se disponibilizou seu tempo para conversar com a gente. Ao Paulo Joaquim aí, representando aqui o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, mais uma vez agradecendo, né, a Rosa Maria, o Pedro Paulo Júnior, né, e ao Pedro Paulo Malta, também parceiros de longa data que trabalham também na instituição. E queria passar a palavra de volta para vocês, para a gente finalizar aqui e eu fazer os últimos agradecimentos mais institucionais que a gente faz, tá bom? Bom, eu, até porque tenho que ir me deslocando aqui, quero agradecer muito o convite, quero também agradecer muito ter podido estar com o Paulo também aqui na mesa, e acho que queria só comentar que eu, como uma instituição, enfim, que tem esse caráter de uma instituição privada, mas com, na verdade, face pública e com compromisso público em relação a tudo que faz, aos seus acervos, eu queria dizer que o conhecimento, né, quer dizer, das áreas específicas, né, do campo da memória, oriundos, né, do conhecimento arquivístico, do conhecimento museológico, biblioteconômico, ele é fundamental, né, para todas as instituições, né? Não se constrói atividade cultural, instituições culturais sem esse conhecimento, sem, né, a participação desses profissionais, né? E mais do que isso, né, quer dizer, a capacidade de poder
trabalhar a partir desse conhecimento na estruturação de processos é, obviamente, essencial, né? E as inter-relações que hoje a gente, né, estabelece entre instituições, elas são fundamentais, na verdade, para o aprimoramento mútuo, né, dos nossos processos, né, das nossas abordagens. Então, ouvindo o Paulo, quer dizer, descrever essencialmente a função fundamental, né, de um arquivo público, na prática ele estava também ao mesmo tempo descrevendo os processos que são os processos necessários para o tratamento dos arquivos pessoais de fotógrafos naquilo que eles têm de natureza orgânica também, quer dizer, e são esses procedimentos fundamentais, né, para se você consiga, né, descrever e disponibilizar esses acervos de forma sistemática, que vão permitir ao mesmo tempo também que você possa fazer e derivar outras reflexões, né, a partir de aspectos eventualmente de linguagem, etc., desses artistas. Então, tudo isso para dizer que é um único universo, né, que bebe de todas as fontes, e é muito importante, eu acho que essa proposta de mesas que vocês têm desenvolvido. Então, espero que seja, obviamente, uma continuidade muito importante das outras mesas que vocês estão realizando, e fica, então, esse agradecimento aí pelo convite, e assim, realmente uma iniciativa super importante, estar cobrindo tantas áreas afins aí no campo da cultura dessa maneira sistemática, né? Obrigado, Sérgio. Obrigado. Fica à vontade se você precisar sair meio correndo. Eu vou me despedir então, Alexandre, porque eu estou realmente agora no tempo. Tá? Um grande abraço, né? Mais uma vez, muito obrigado. Até logo, então, Alexandre. Até logo, Paulo. Um prazer, até breve. Né? Tá. E a todos também, aos tradutores e todos. Né? Um abraço. Né? Tchau, tchau. Muito obrigado, Sérgio. Boa viagem para você. Tá. Paulo, Obrigado. então, passando a palavra aí para você fazer as suas considerações finais aí. Bom, queria agradecer ao Alexandre pelo convite, né, ao UFRJ por possibilitar esse evento, né, acho que é uma iniciativa extremamente importante, e acho que eu tenho um afã particular pela própria instituição, pela a própria iniciativa de uma ampliação dos grandes centros de pesquisa e divulgação do conhecimento para quem do nosso pequeno centro dentro do Rio de Janeiro. Então, acho que o UFRJ cumpre essa missão de uma forma esplendorosa, mesmo num momento tão político, tão dificultoso para ciência e pesquisa no nosso país. O Sérgio já foi, mas queria agradecer porque foi uma honra ter participado de uma mesa com ele. Eu leio coisas que o Sérgio escreve desde 2012, quando eu comecei a atuar nessa área, né? Então, assim, foi assim, eu até tomei um susto, né, de estar numa mesma mesa que um cara que é, na minha pequena opinião, na minha opinião, a maior referência, né, sobre fotografia no Rio. Queria agradecer a minha presidente, a Rosa Maria, presidente do Arquivo Geral, por ter me autorizado e me passado essa missão de representar o arquivo hoje, e mais uma vez parabenizar a iniciativa do laboratório. Eu acho que espero que vocês consigam fazer mais ciclos. Eu estou muito interessado pelo próximo, né, que, se não me engano, é Imagens em Movimento, né? Como a documentação especial ela não tem só fotografia, uma coisa que a gente descobriu recentemente é justamente sobre Imagens em Movimento. A gente tem um acervo, uma coleção chamada Coleção Pascoal Nardoni, em que a gente tem películas em acetato de celulose normal, mas que são em formato de 9,5 milímetro, que é raríssimo. Elas estão completando 100 anos. De uma coleção, de uma máquina, a primeira máquina doméstica, né, que, enfim, de filmes, e eu falei, bom, vou me inteirar nisso, se tudo der certo a gente consegue, com o tempo, digitalizar essas imagens também, disponibilizar essas imagens em movimento, e aí talvez a gente tenha imagens raríssimas do desmonte do Morro do Castelo, que em imagem em movimento a gente crê que não tem nenhuma. Bom, desculpa ter me alongado, agradeço muito a participação, agradeço aos moderadores, agradeço aos intérpretes aqui de Libras, que fizeram um excelente trabalho, e, bom, se vocês precisarem, eu estou lá na subgerência de documentação especial, de segunda a sexta, 10 às 5, pode me mandar um telefone, pode mandar um e-mail, e estamos lá para atender e dar acesso à informação ao público em geral. Super obrigado, Paulo. Então, assim, encerrando aqui, mais uma vez agradecendo aí ao Paulo, né, enfim, ao Sérgio, que precisou se retirar em função da viagem dele. Ele
falou diretamente aqui com a gente, direto do aeroporto, né? Mas fazer um agradecimento mais geral aí também, lembrando que esse projeto, né, de ciclo de debate, ele faz parte de um projeto maior de extensão chamado Produção Cultural, História e Memória, que ele é realizado pelo Laboratório de Produção e Gestão Cultural do IFRJ de Nilópolis, junto com o Grupo de Pesquisa Territórios e Culturas. Ele é coordenado por mim, pelo professor Afonso Pereira, que está aqui hoje nos ajudando aí nos bastidores com a transmissão, mas coordena o projeto todo comigo. Agradecer as nossas bolsistas, sempre que eu faço questão de agradecer, né? A Clara Iamê, a Jade Bastos e a Rebeca também, que são pessoas fundamentais aqui no dia a dia, né? Que tocam esse trabalho com a gente. Agradecer aí a tradução em Libras, né? Que a gente vem tendo, essa parceria aí com o Pablo Amorim e com a Jéssica Valente, hoje aí, os dois aqui com a gente, que garantem, né, um aumento dessa diversidade, né, de formas de acesso também, aumenta a acessibilidade, né, aumenta democratizando o acesso das conversas que a gente faz. A gente tem essa preocupação muito forte no laboratório e no curso em geral. E queria convidar para as próximas 2 mesas. A próxima já está fechada, como o Paulo Joaquim mencionou, vai ser sobre o audiovisual, né? Vai ser no dia 12 de julho, também uma terça-feira, só que excepcionalmente vai ser 16 horas e não 18 horas por um problema de agenda dos nossos convidados. Então vai ser o Hernani Hefner, né, que é da Cinemateca do MAN, uma pessoa que é uma referência também, assim como o Sérgio Burg estava aqui hoje, o Hernani Hefner, para quem trabalha com audiovisual, pesquisa e memória, tem no Hernani uma referência fundamental aqui no Rio de Janeiro, e vai ser com a Natália de Castro, que ela trabalha na parte do acervo do Centro Técnico Audiovisual, né, do CTAV, e que são 2 instituições também fundamentais. Então, dia 12 de julho, às 16 horas, aqui no mesmo canal. Lembrando que todas as mesas anteriores e essa aqui, né, imediatamente elas ficam disponibilizadas no canal, né, da coordenação de extensão da COEX, do IFRJ Nilópolis, e que a gente ainda vai fazer uma última mesa em agosto, assim, última para essa primeira etapa desse ciclo, né, que vai ser sobre literatura, que a gente está fechando a programação aí também, tá? Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui com a gente. A gente volta, então, no dia 12. Um abraço para todo mundo. Obrigado mais uma vez e até logo.